Olha aqui o álbum que eu acabei de comprar, o novo do Dream Theater. Vim ouvindo no carro, vamos trocar ideia sobre ele. Nem sei se eu chamo esse vídeo de resenha, é mais um bate-papo. Eu dou minha opinião aqui, vocês escrevem a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Vou ler tudo que vocês colocarem, então sejam bem-vindos. Vocês estão no canal Metal Musicast. Tá aqui o novo álbum desses caras que são talvez a principal banda do prog metal. Como eu falei para vocês, eu já abri, tá aqui, ó, vem com adesivo aqui na embalagem, vem um slipcase, lançamento da Hellion Records aqui no Brasil, tem um pôster também. Durante o nosso bate-papo eu vou abrir para vocês darem uma olhada, mas vamos conversar primeiro sobre este álbum aqui. Eu vou fazer diferente esse vídeo, pessoal, porque eu costumo ignorar todos os outros vídeos dos outros canais a respeito de um disco que eu vou comentar, para não ter nenhuma influência, para não ser assim tomado por qualquer pensamento que não seja a minha única e exclusiva opinião quando eu vou falar de algum trabalho. Mas agora eu vou fazer diferente porque eu caí na besteira de ir lá assistir um vídeo sobre esse álbum antes de fazer o comentário. Eu fui assistir o vídeo do Regis Tadeu. Então eu vou fazer algum contraponto aqui com o que o Regis Tadeu diz lá. Já alerto desde já que não é uma treta com o Regis Tadeu, não é nada disso, não é nenhuma falta de respeito. Ele lá, com o público dele, com o estilo dele, eu respeito, tá trabalhando, beleza. Eu só vou fazer um contraponto aqui. E eu explico por quê. Quando eu vi o vídeo do Regis Tadeu e ele tá detonando esse disco, eu fiquei imaginando o que um fã de prog metal pode encontrar de errado neste novo álbum do Dream Theater. Porque essa é uma divisão que deve ser feita desde o início. Se o sujeito não curte prog metal, então o problema não é com esta banda, o problema é com o estilo. É como se alguém pedisse para eu ouvir sertanejo, eu não vou curtir, não adianta, por mais que você argumente tudo de melhor que você veja no sertanejo, eu não vou curtir, não vai me divertir. Nem por isso vou ficar detonando. Tá lá, deixa quem curte curtir, beleza, deixa lá. Eu vou aqui pro meu hard rock, pro meu heavy metal e fico feliz com isso. Mas esse é um questionamento que eu fiz, porque se o Regis Tadeu, e ele não inventou o que ele falou ali, ele apenas veiculou muitas das críticas que a gente vê nas redes sociais a respeito das bandas de prog metal, em especial o Dream Theater. Então, ele colocou ali a sua posição contrária a esse álbum. Mas eu fiquei imaginando, pô, se um cara curte prog metal, ele vai ver erro aqui, então vamos ouvir com essa cabeça. Então me influenciou um pouco. E alerto também, pessoal, que eu não sou assim um especialista em prog metal. Eu curto esse estilo, eu curto o prog puro, né, o rock progressivo. Eu curto Genesis com Peter Gabriel, Emerson Lake and Palmer, eu curto Jethro Tull, eu curto Ishbone Ash, eu curto tá aí, Pink Floyd Pink Floyd eu não curto tanto. Pink Floyd não é uma banda que me agrada tanto, mas eu curto a maioria das bandas de rock progressivo, tá? Não sou um grande conhecedor. E curto também os principais do prog metal. Curto o Dream Theater, curto o Symphony X. Eu considero o Queensryche, e eu falo Queensryche, tá, pessoal? Tem gente que fala Queensryche. Eu vou dar minhas abrasileiradas aqui, tanto no Dream Theater também, beleza, galera? Não se incomodem com a minha falta de rigor na pronúncia. Mas eu curto as principais, mas não sou um grande conhecedor, um grande fã. Claro que tudo que o Dream Theater lança eu vou lá e ouço e acompanho. Alguns álbuns eu não gosto, outros eu gosto muito. Eu sou um fã tô aqui ó, com a camisa do Motorhead, eu sou um fã do heavy metal tradicional, da New Wave of British Heavy Metal e do thrash metal. Principalmente o thrash metal tradicional ali, que foi feito na Alemanha nos anos 80, nos Estados Unidos também nos anos 80 em diante. Então esse é o meu denominador comum, mas eu curto essa banda, tá? Por que eu tô alertando tudo isso? Porque se eu que curto metal e não sou um grande especialista de prog metal, ao ouvir esse disco não vi problema nenhum nele, pelo contrário, curti demais, um excelente disco, pesado, guitarras pesadas, timbre de batera pesado, um disco que o Dream Theater resolve fazer tendo vamos dizer assim, uma direção mais objetiva dentro dos padrões do Dream Theater. Vocês conseguem entender isso? Então eles já fizeram assim o Falling into Infinity,
um disco quase que pop rock, até tem uns lances lá até meio Soundgarden, né? É um dos que eu não curto do Dream Theater. E os caras também têm lá o Images and Words, o Awake, que são discos de metal, de heavy metal, né, com muita influência de Rush, o prog metal, com muita influência de um metal melódico. Para mim, o Dream Theater firmou suas bases nas referências de Iron Maiden, Halloween, Rush, Yes. Essas são as referências principais. É uma mistura disso tudo. E aqui eles voltam de um jeito mais objetivo. Por quê? Porque o anterior, eu acho até que eles, o Distant Overtime, é isso? Eles até não estavam tão inspirados, não acho que é um disco de destaque na discografia deles. E o anterior ainda, que eles tentaram fazer, que eu tenho ele duplo, bonito, tal, digipack, sensacional, mas eu pouco pego para ouvir. Porque eu acho que eles se perderam um pouco na necessidade de musicar a história. Beleza, então se você pega o encarte, começa a ler a história, você passa a curtir um pouco mais. Mas se você simplesmente quer curtir um som ali, aquilo fica um pouco dispersivo. Vocês conseguem entender isso? E aqui eles não fizeram nada disso, né? Fizeram um metal com muito peso, muito pesado. A gente pega aqui, ó, começa com The Alien, começa a guitarra pesada. John Petrucci é animal, é absurdo o que ele faz. Tem esses contrapontos do teclado de uma maneira mais suave, mais climática, fica muito interessante. Claro que em faixas como Awaken the Master, o teclado soa mais com aquela timbragem dos anos 70, né, que era usada pelo Deep Purple, mas é muito interessante. Depois vem a Answering the Call, também pesada, os caras detonando, o batera, o Mike Mangini detonando. E aí eu falo para vocês, onde está o problema? Quando a gente vai no vídeo do Regis Tadeu, ele diz que o Mike Mangini põe muita nota de bateria. Meu caro, é prog metal, cara, aqui vai ter muita nota. Ah, mas os músicos são exibicionistas. Olha, o prog metal é um estilo para virtuosos. E o virtuoso, ele quer ser reconhecido como tal. Não tem erro nenhum. Se eu monto uma banda na cola do Motorhead ou do Ramones, toco 3 acordes do Ramones, eu vou querer que sejam os melhores 3 acordes do planeta Terra. Vou querer que sejam os 3 acordes mais animais do punk rock. Qual que é o problema de você querer ser reconhecido pela principal virtude da tua música? Não tem problema nenhum. Só que aí o Regis Tadeu vai defenestrar o álbum inteiro. Vez ou outra ele acaba dizendo que gostou. Ele acho que fala que gostou da Transcendent Time, porque é bem na cola do Rush mesmo. Aliás, a influência de Rush já apareceu em outros momentos no Dream Theater. Normal, qual o problema? Então, pessoal, não tem problema, né? Vocês talvez já estejam escutando esse álbum na internet, nas plataformas digitais, mas se você curte prog metal e em especial Dream Theater, é um excelente álbum. É um álbum que traz uma ótima produção. A mixagem, ela tem que sempre ser muito cuidadosa para uma banda de prog metal, e aqui é o Andy Sneap, que é o grande produtor hoje em dia do metal aí, e ele faz a mixagem, e tá muito boa, porque eu fico às vezes com dó do baixista do Dream Theater, né? Tem o John Petrucci enchendo de som ali nas frequências, tem o teclado, tem o batera colocando notas de batera realmente em tudo que é lugar, porque é típico do prog metal, e o baixo precisa aparecer, né? E nesse disco parece que aparece muito bem, ficou uma cacofonia, mas nessas primeiras audições eu vi que essa mixagem contou muito a favor do baixista. Excelente disco, galera, não vou fazer faixa a faixa. A terceira faixa, Invisible Monster, parece que vai ser mais levinha, mas não, ela começa com uns efeitozinhos de teclado ali, mas depois entra no metal, é heavy metal, bem tocado, bem trabalhado, e é interessante porque o prog metal ele é um estilo que visa te desafiar, ele visa te levar para uma jornada em que você acompanhe toda a viagem que o músico está fazendo. Então eu curto, tá vendo? Olha meu cenário aqui, ó. Eu curto Carcass, tá sensacional o novo do Carcass. Eu curto Raven, né? New Wave of British Heavy Metal. Olha aqui um dos melhores discos desse ano, Blaze Bayley, Warrington Me, Heavy Metal tradicional. Eu amo o KK Priest, né? Tá aqui o livro do KK Down, Motorhead, tudo de camiseta, Iron, sensacional, Jaguar, New Wave of British Heavy Metal, excepcional, mas eu não vi nada de errado e nem sou um grande fã, nem grande conhecedor. Fã eu gosto, né? Sou um grande apreciador, mas não sou um grande
especialista em prog metal. Mas eu percebo, galera, só aqui mostrar o pôster e falar mais um pouco sobre o lance do Regis Tadeu, com todo respeito ao trabalho que ele faz, é um cara experiente, não é bobo, não é um garotinho chegando agora no cenário da comunicação. Ele acaba fazendo quase que um personagem, me parece, né? E esse personagem tem necessidade de detonar muitas das bandas consagradas. E bandas consagradas que tem muitas críticas. É uma banda que ou se ama ou se odeia, né? É uma banda muito peculiar que vai gerar, às vezes, reações muito apaixonadas, tanto pró quanto contra. Então tem muita gente falando mal na internet, como hoje tem gente falando mal de tudo. E aí fica fácil criar, entre aspas, uma treta com os fãs, porque a treta gera curiosidade. A treta gera essa curiosidade, tanto é que ele fala ali que ele faz um vídeo a pedido dos próprios fãs do Dream Theater. Então até fãs do Dream Theater, ele fala, pô, será que são masoquistas? Porque gera essa curiosidade. O cara que vai detonar a banda. Então ele vai detonar Manowar, né, uma das bandas mais legais do metal, mais interessantes, já lançou grandes clássicos no metal, Manowar. O cara vai detonar, ele vai dizer que os fãs do Halloween também são abobalhados. Pô, Halloween, cara, uma das melhores bandas de metal, de power metal, da história do metal. Ele vai dizer que são, ele disse que quase que não gostou de entrevistar o Michael Kiske. Então, pessoal, por que há essa necessidade de alguém que está na comunicação, como eu estou fazendo aqui um vídeo para vocês, sempre para parecer inteligentinho, para parecer que é mais conhecedor de música, criticar? Por que tem essa necessidade? Parece que você abrir um vídeo aqui, uma câmera, começar a falar e falar bem de uma banda consagrada, você tá puxando o saco da banda, tá adulando o músico, você não tem senso crítico para perceber os problemas. Claro, eu concordo com o Regis Tadeu quando ele fala do James Labrie. Eu também tenho muitas reservas, muitas ressalvas com o vocal dele. Basta ver quando ele canta Iron Maiden, né? Não é bom, não faça isso. Mas aqui em estúdio, com todos os efeitos, todo o trabalho de produção, a voz do cara não compromete. Não compromete. Eu acho que ele tem exageros quando ele quer fazer uns escândalos em falsete. E também quando ele quis, no Train of Thoughts, ele quis soar muito pesado assim, também forçou. Mas quando ele faz essa linha de prog metal tradicional, o cara tá mandando bem dentro da praia dele. Não tem esse problema todo. Ao vivo, às vezes também pode ter acontecido alguns exageros, o cara dá umas escorregadas, aí eu concordo com o Regis Tadeu. Mas eu acho interessante que parece que o comunicador, o crítico musical precisa ser muito crítico para parecer que tem credibilidade. Um crítico que abre uma câmera ou escreve no papel algo laudatório de um artista, elogioso, parece que ele perde valor. Agora, se vocês acompanharem na história da música, onde estão os críticos e onde estão os músicos? A arte vai sempre prevalecer. Quando se escrevia jornal, o jornal tem que ser respeitado, o jornalismo e tal, mas o cara escreve lá uma crítica, no dia seguinte alguém pegava o jornal e embrulhava um mamão com o que o cara escreveu. Então não pode cair nessa armadilha, eu não quero cair nessa armadilha, de ter que sempre que criticar, sempre que ter um vídeo para criticar. Então a gente tem várias histórias, o próprio Rush, né, foi defenestrado por muitos críticos no começo, né, o vocal do Geddy Lee, muitos, e onde estão os críticos, e onde está o Geddy Lee? E o Iron Maiden, né, teve artista lá, como chama, crítico, que falou que o Iron Maiden tinha acabado quando o Paul Diano saiu, que o Iron Maiden era uma piada. E onde estão esses críticos? Eu não lembro nem o nome. Eu vejo porque leio aí nas biografias para fazer as pesquisas para os roteiros aqui dos vídeos. A gente não lembra nem o nome. Então o crítico, ele cai nessa armadilha. Se ele elogiar, ele sente que ele não é tão inteligentinho, então ele precisa simplesmente criticar tudo que vê pela frente. E também há um personagem aí, porque a crítica gera uma certa treta com parte da base de fãs, e essa treta, por incrível que pareça, gera uma curiosidade. Então me parece que sempre que alguém que é muito, que detona muito os artistas, consegue bastante visualização, porque as pessoas ficam com curiosidade, como ele está detonando esse artista agora, né? E volto a dizer, estou fazendo um comentário aqui, sem querer criar nenhum tipo de treta também, né? O Regis Tadeu nem vai notar que eu existo, nem sabe que esse canal pequeno aqui existe. Mas eu quis fazer esse comentário porque eu achei que
o novo do Dream Theater é um excelente álbum, certamente um dos 10 melhores desse ano. Né? Eu vou fazer o vídeo no final do ano, esse aqui vai estar entre os 10, certeza. Tá? E quem está falando aqui é um fã de heavy metal tradicional, de thrash metal, que nem é um grande especialista de prog metal. Então pode ouvir sem medo, é um baita disco, tá bom, galera? Inscreva-se aí no Metal Musicast, tamo junto, forte abraço!